Bem-vindos ao Admira-te, o podcast da Liga BPI. Eu sou Marta Casaca, comigo Ana Teixeira, e hoje neste episódio 11, portanto o número 11, vai ser aqui uma homenagem bonita ao canal 11, não é, Ana? É verdade, já disseste tudo, assim nem vale. Assim não vale. Temos assim duas convidadas muito importantes e que consideramos que fazem parte, especiais, que fazem parte também daquilo que é muito a nossa missão e, portanto, vamos seguir com isto, vai ser muito, muito giro. E que tópicos é que temos para hoje, então? Agora, do outro lado das câmaras, é o primeiro tópico, jornalismo e o futebol feminino, falar um bocadinho da história, não muito densa, e um canal que tem sido casa, o nosso canal 11. É verdade. E vamos então dar as boas-vindas a caras já bastante conhecidas, tenho a certeza, não é? Maria Inês e Carolina Couto, sejam muito bem-vindas. Obrigada. Muito obrigada. Dispensam apresentações, por isso podemos começar logo a primeira pergunta. Maria Inês, isto para levar o ego está ótimo. Estava a ver. É, não é? Especiais, importantíssimas. Valeram a pena. Já acabou, os melhores adjetivos. Não, temos muito para falar. Temos muito para falar. Não, e começamos aqui um bocadinho pela vossa paixão pelo jornalismo desportivo. Foi um sonho desde sempre? Como é que se desenvolve aqui uma paixão pelo jornalismo desportivo? Bora, Carol. Começa tu estás cá há mais tempo. Muito bem, começam as mais novas então, sou eu. Olha, assim, a paixão pelo jornalismo desportivo, concretamente, foi algo que acabou por se desenvolver ao longo do tempo e acabou por acontecer até pelas oportunidades profissionais, que, claro, também acontecem, porque há um gosto que está por trás disso. Mas a questão não é pelo jornalismo desportivo, é pelo jornalismo, porque o jornalismo é uma paixão, e é bom quando é uma paixão, porque é por aquilo que o caracteriza, ou seja, a paixão por contar histórias, o gosto pela verdade, o tu quereres o rigor, o tu gostares de comunicar, de fazer perguntas, de saber mais, a curiosidade, a atenção. Por tudo isso, ou seja, o jornalismo é bom por isso tudo. Depois, se é feito na política, se é feito no desporto, se é feito na sociedade ou na justiça, eu acho que isso depois acontece com o rumo da vida, com o rumo das oportunidades no trabalho e com aquilo que vai acontecendo nessa tua caminhada como jornalista. Mas a minha paixão primeira foi pelo jornalismo e pela comunicação, sobretudo, que é uma coisa que eu não gosto Não nada. se nota nada. E, portanto, tem que ver com isso. E foi por aí que escolhi o meu curso. Depois o resto, a parte desportiva, claro que aconteceu pelo gosto que eu tenho pelo desporto, que eu tenho pelo futebol, naturalmente, mas aconteceu com o passar do tempo, acabei por me ligar mais a essa área e é nessa área que continuo a trabalhar hoje em dia. E a tua, Carolina? Olha, muito obrigada. Lá está. Não, É impossível Maria Inês esta não camisola. pode fazer perguntas hoje. Mas também então queremos pronto. ouvir a Carolina. Então pronto. Não, um bocadinho neste seguimento de ideias, eu até bem tarde daquilo que é suposto escolher a nossa formação, a nossa licenciatura, eu queria economia, foi para isso que eu estudei, eu estive inclusivamente a estudar economia e estive na cidade do Porto a estudar. Bela escolha. E foi na altura lá que me apercebi que se calhar não era bem aquilo que eu queria. Mas não foi pela cidade. Não. pela A experiência foi economia. ótima. Foi pela economia. Foi pela Mas os área, não é? números Foi pela área. Continuo a adorar, mas não era isso. E apercebi-me que queria mudar e que queria jornalismo quando, e isto pode parecer um bocadinho romântico, mas é verdade, eu na altura não passei a melhor ano da minha vida e ia no metro, ia nos transportes públicos e queria sempre... Imaginava as histórias das pessoas que eu não conhecia, mas que me cruzava com elas nos transportes públicos. E um dia cheguei a casa, ao pé da minha mãe, e disse: olha mãe, eu acho que vou desistir da ideia da economia e vou para jornalismo, o que é que tu me dizes? E normalmente malta olha Ficou para o jornalismo, exato, olha para o jornalismo como uma profissão um bocadinho filha. precária. Não, de facto, já viveu tempos maravilhosos, mas nesta altura o cenário não é assim tão romântico e positivo quanto isso. E acabei por mudar para jornalismo, mas também na altura com aquela ideia de ok, eu gosto de economia, se calhar não vou desistir totalmente dessa área e posso ir para jornalismo económico. Foi uma vertente que não apresentaste aí, que é bastante válido. Como é que nasceu o desporto no meio disso tudo? Olha, sempre a tal paixão pela modalidade de futebol, mas pelo desporto no geral. Os Jogos Olímpicos para mim são sempre um momento super impactante e depois naturalmente as fases finais de futebol que sempre me apaixonaram. E quando eu termino o curso, uma questão de oportunidades também de carreira, consegui que o meu primeiro trabalho fosse no Jornal Record.
Pronto, e Ok. juntou-se o útil ao agradável e eu entrei ali, pronto, mergulhei de cabeça e cá estou. E até hoje, não é? Até ao presente. Da mesma maneira, não é? Sim, e apesar de serem as duas jornalistas, que já contaram aqui um bocadinho da vossa história, quando entram aqui no canal, que é onde trabalham atualmente, têm também funções diferentes que vos diferenciam. E, portanto, terão, sem dúvida, desafios diferentes. São as duas mulheres e não é que isso seja uma condição, não é que isso seja algo que vos torne mais ou menos que ninguém, mas é algo que é diferente e que, se nós olharmos, se calhar, para as percentagens de mulheres no jornalismo, pode estar a aumentar, mas ainda nem deve estar perto, e vocês saberão isso melhor que eu. Quais são os desafios? Deixa-me só fazer uma nota, Maria, vais responder primeiro, mas eu sinto que o Canal 11 nesse aspecto é Era uma por aí que clara eu ia exceção começar. e um Exatamente, exemplo, porque exatamente. eu não tenho números concretos, mas se nós formos à nossa redação cá em Lisboa, é praticamente 50-50. No Porto até Então, são mais é mulheres mais. do que homens, portanto, nós se faz claramente, notar. pela positiva, somos a exceção à regra. Olha, ponto prévio, essa questão das mulheres no jornalismo e nas mulheres do jornalismo desportivo, sobretudo no jornalismo desportivo, eu tenho sempre um conflito para comigo mesma. Quando até jovens das faculdades que nos pedem para nos entrevistar, para falarmos da nossa experiência, e normalmente o convite é feito por isso. ser É feito mulher. para se falar do que é ser mulher no jornalismo desportivo, o que é ser mulher numa redação onde, desde sempre e culturalmente foi assim, havia muito mais homens do que mulheres. E eu fico sempre baralhada com a mensagem que devo passar. Não porque esteja baralhada quanto às ideias e quanto à mensagem, mas porque pode ser perigoso passar uma mensagem e não passar outra. E o que eu quero dizer com isto é, eu gostava de, nesta altura, já não estar a falar disto e, quando sou entrevistada pelos mais jovens, sobretudo, não ter de falar disso. Ou seja, que a conversa passasse ao lado disso, porque essa temática já não era uma temática. Não sendo assim, porque de facto não é assim, também me custa não falar e estar a passar outra mensagem que é do género: vamos falar então só da competência, vamos falar só do trabalho e só da entrega e só do esforço, e deixar de lado uma bandeira que eu acho que ainda tem que ser Erguida. abanada, erguida, agitada, hasteada. Portanto, fico sempre aqui numa questão que é: ok, eu acho que o válido, o correto, aquilo que deve ser posto em primeiro lugar é competência. Não do homem, não da mulher, do jornalista ou da jornalista. Isso deve ser a primeira parte. E, portanto, tu não deves ser opção por seres mulher ou por ser homem. Deves ser opção por seres competente, trabalhadora e por fazeres bem o teu trabalho. Mas, de facto, a verdade é que a realidade ainda não nos permite pensar só dessa forma e, portanto, há muito ainda para caminhar, há muito para fazer, há muito para trabalhar, mas, de facto, termino esta resposta pegando naquilo que disse a Carolina, e bem, o Canal 11 é um canal onde essa realidade não está presente, felizmente, e, portanto, nós temos muitas mulheres na redação e, portanto, não somos um exemplo do que se passa, se calhar, na maior parte das redações. E se calhar por isso os desafios são outros, não é? Já não se tem que focar tanto nesse, mas sim, Não não é? Agora no penso desafio nisso. do Penso jornalismo. nisso. Eu Trabalhar não diariamente. sinto É isso, que no o facto de desafio ser do mulher me jornalismo, traga é desafios isso. diferentes. Não sinto isso também. Acho que na responsabilidade que nos dão, nos mais diferentes programas que fazemos coisas parecidas as duas, mas também fazemos coisas distintas e, portanto, não penso sequer nisso no meu dia-a-dia, É bom? o que é muito bom sinal. É isso É bom mesmo. sinal que só pensemos nisso quando nos chegam outras histórias. Olha, deixa-me só dizer isto. Quando eu fui... Pronto, Vocês me comunicação. Eu estou a fazer parte de um curso de liderança no feminino aqui na Federação Portuguesa de Futebol. E achei piada que o meu testemunho, quando eu falei pela primeira vez no grupo formado só por mulheres, foi exatamente este que eu fiz aqui, que eu disse aqui. Portanto, foi esta minha luta, este meu conflito entre o gostava que já não se falasse disto, mas é importante ainda falar disto. Mas fiquei com a certeza absoluta de que é muito importante continuar a falar disto quando ouvi a história das outras 2 dezenas de mulheres que trabalham em federações, em clubes, em várias organizações diferentes e que contaram histórias daquelas de ficares ainda com o queixo batido aqui na mesa e de pensares: claro que é preciso continuar a falar disto. Sim, mas é Portanto, muito por isso. É muito por isso. Deixa-me só fazer uma nota, É muito Ana, por desculpa. isso. Eu acho que quando falamos de desporto e de futebol, a bem ou a mal, o jornalismo é já
uma das componentes mais inclusivas que podes ter, porque se falarmos de treinadoras, da componente ligada diretamente à equipa, das estruturas de clubes, das federações, são as realidades que ainda mais precisam de caminhar rumo à inclusão. Não é? Acho que o jornalismo, a bem ou a mal, atenção, ainda continua a ter que caminhar para esse caminho da igualdade, mas eu sinto que de tudo o que está ligado ao desporto é a componente que está mais inclusiva e igualitária. Sim, porque muitas vezes nós estamos numa bolha que é diferente do resto do mundo, e eu acho que acontece muito isso. Acontece também no futebol feminino, para quem trabalha dentro do futebol, e trazer-vos aqui também nos abre um bocadinho essa visão, porque é diferente quem nos vê, ou quem vê a modalidade de fora, para quem trabalha nela. E é essa visão que também se procura, e não só aquilo que nós vemos cá dentro, porque realmente é mais redutor, e o Canal 11 traz-nos um bocadinho isso, é aquele sentimento de casa, aquele sentimento de justiça, aquela procura pela igualdade, que acaba depois por ser traduzida naquilo que vocês estão a dizer e em todas as oportunidades que toda a gente que está aqui sente e tem. E tu até falas bem nesta parte de casa, não é? Porque acaba por ser também um canal, não é? Vocês já falaram aqui de muitas coisas positivas sobre o Canal 11 e mais uma delas que nós também vemos é que um bocado a questão de casa, como a Ana falava, não é? Dar casas a muitas competições que antes não tinham casa onde está, não é? Portanto, como é que vem também o papel do Canal 11 nesse impacto que tem na televisão portuguesa? Eu acho que é altamente pioneiro, não é? Aquilo que nós fazemos antes só faziam canais de clubes, que também são recentes, e que mesmo assim só tinham palco, principalmente, naturalmente, as equipas respectivas dos clubes. E acho que essa possibilidade de qualquer clube poder ser representado, poder ser visto, não é à toa que, por exemplo, quando nós transmitimos jogos da Liga Revelação, dizemos que é o campeonato das jovens promessas, porque é aqui que descobrimos tanto talento e tantos jogadores que já vimos a chegar aos principais patamares. Damos palco não só de seleções sub-15, não esquecendo os torneios do futsal e do futebol, do torneio Lopes da Silva, que é antes dos sub-15, dos interassociações, que é antes de, às vezes são sub-13, sub-12. Portanto, estes miúdos também têm a noção de que não são só os pais que os estão a ver. É um país inteiro, e depois ter a possibilidade disso ter eco também nas redes sociais, que hoje em dia é um elemento que não se pode dissociar do jornalismo e da comunicação. Ver que esses miúdos, aquilo que fizeram, que têm gosto em fazer, que têm paixão, têm eco, têm visibilidade, acho que ainda alimenta mais a paixão, por muito egocêntrico que isto possa ser de olha, eu fiz isto e é uma validação também. Exato, mas eu acho que é muito por aí a possibilidade de qualquer pessoa poder, aquilo que faz e aquilo que gosta de fazer, poder ser visto por toda a gente. Eu acho que tem que ver com saberes caminhar também, às vezes nos terrenos mais complicados, porque aparentemente tu fazes televisão para chegar, e a luta diária nas audiências mostra-nos isso, tu tentas chegar ao maior número possível de pessoas. Aqui o trabalho muitas vezes e o desafio está em tu caminhares nos nichos, em tu caminhares em terrenos complicados, porque aparentemente e à partida não interessam às tais multidões. Só que entretanto, quando fazes esse caminho, começas a perceber que tu chegas a muita gente, e nós sentimos isso com as pessoas que nós recebemos aqui, sentimos isto cada um nas nossas cidades, nos locais onde os nossos amigos se movem e as pessoas que têm contacto connosco se movem e vão-nos também dando esse feedback, e portanto na rua, nos cafés, quando começas a ver Canal 11 em muitos sítios, e portanto caminhar nos nichos pode ser um caminho muito mais complicado, ou seja, fazer esse trabalho para essas populações mais reduzidas, por assim, não é menos importantes, é mais reduzidas. Tem menos alcance. Naturalmente pode ser um trabalho mais complicado, mas tu depois, com mais tempo, continuas a colher frutos e vais colhendo esses frutos. Eu acho que esse é o grande desafio, também. Exatamente, e plantas essa semente e notas isso, como a Carolina dizia, com a Liga Revelação e com o Campeonato Sub-23, mas notas com o Campeonato de Portugal, notas com os programas do Cândido On Tour, que vai aos distritais, que vai aos pelados, que vai recolher essas histórias e que chegam a muita gente. E quando tu dás conta, o nicho tornou-se um público bem mais alargado. Deixa-me só fazer esta nota, porque não é só cá dentro. Além de o Canal 11 também ter canal internacional,
a comunidade portuguesa que está lá fora. Eu já fui abordada, por exemplo, no Algarve, que fui uma vez acompanhar a seleção feminina e estava a entrevistar adeptos, e houve adeptos que vieram ter comigo a dizer: eu adoro o Canal 11, eu estou imigrada em França e eu estou sempre com o Canal 11 ligado. Portanto, é um feedback isto também incrível. é uma aproximação à casa, às origens, que é, acima de tudo, um bocado a nossa missão e o nosso trabalho. Claro que eu também Isso espero que ninguém venha ter comigo para dizer mal, não é? Mas de facto, Não, isso aconteceu-nos, por exemplo, mas de no- facto acontece. no Mundial. E é bom. Nós tivemos as duas Nova Zelândia e as pessoas que lá estavam, os portugueses lá estavam, que acompanharam a seleção, foi exatamente esse o feedback. Foi: nós estamos sempre a ver-vos. Eu não Obrigada por sabia. existirem. não é? Ana Teixeira, eu sei que tu falas. Muito eu sei giro, que muito isso é giro. marinês, eu O pior é conheço. elas reconhecerem, então, Ana, por amor de Deus. Obrigada. Não, mas a verdade é isso. E é interessante uma coisa: nas entrevistas que fui fazendo lá, as pessoas emocionavam-se de perceber que iam chegar até às famílias, aos amigos, à cidade natal, através de um meio, no caso o Canal 11. Isso era giro. E arrepiante até. Mas Também me foi muito arrepiei giro. agora. Aqui em todo lado. Vamos fechar para o futebol feminino agora, fechar um bocadinho aqui. Estamos no podcast da Liga BPI, portanto vamos falar um bocadinho do futebol feminino aqui em Portugal. E vocês falaram agora dessa visão, que é algo que transparece para toda a gente. Acho que toda a gente acompanha essa visão do Canal 11 em relação ao futebol português em geral, seja que competição for. No que toca ao futebol feminino, não é diferente. Portanto, é exatamente isso que se sente. Qual é que é a visão que o canal, se é que vocês podem falar sobre isso, ou o que é que vocês interpretam das decisões tomadas, das competições que passamos aqui, que o Canal 11 passa? Qual é a visão do canal em relação ao futebol feminino? Olha, é assim, não vou entrar por caminhos que não sejam os nossos, não é? Portanto, há uma visão do canal que é definida por uma estrutura que está acima de nós e que nos comanda naturalmente. Mas nós temos a nossa visão da forma como as coisas são feitas e da forma como o produto é tratado. E eu acho que aí... E claro que quem está a ouvir-me vai achar que estou a puxar a brasa à minha sardinha, mas também acho que não há problema nenhum. Mas eu acho genuinamente isto, e até já o disse antes, eu acho que o canal trata bem, o Canal 11 no caso, trata bem os conteúdos que tem e dá-lhes uma vida e uma dimensão muito importante. Tu tratas a Liga BPI, tu tratas a Taça da Liga Feminina, e estou só a falar agora no feminino porque tu disseste para puxarmos para esse lado. A Taça de Portugal Feminina, seja o que for, nós tratamos com direito a tudo o que as competições têm direito. Com flashes, com antevisões nos relevados, com comentadores, com diretos, com programas especiais. E, portanto, nós tratamos cada coisa como se fosse a Liga dos Campeões. Deixa-me só acrescentar, porque não é só no futebol feminino, mesmo, por exemplo, nas competições de futsal no feminino, que normalmente as Final Fours, ou agora algumas Final Eight, que são sempre concentradas com o masculino, não há discriminação. Há sempre, normalmente, equipas do Canal 11 que vão ao local fazer reportagem para os jogos do masculino e do feminino. Também tem exatamente. O mesmo. Os nossos alinhamentos dos programas são feitos assim. Haja Champions masculina, haja Champions feminina, e são tratadas as coisas dessa forma. O tratamento que é dado pelo Canal 11 às competições, eu acho que é um tratamento muito bom, generoso mesmo. E não é por favor, é assim, é a forma de trabalhar do canal, e foi por isso que o canal foi criado. Sempre foi essa a mensagem que nos foi passada, e acho que é a mensagem e é a forma através da qual nós continuamos a fazer o nosso trabalho. Eu acho que isso é muito positivo e promove as competições, e isso depois reflete-se nisso que tu dizes, na imagem que as pessoas têm das competições, na forma como as pessoas veem o futebol feminino, o futsal feminino, e a valorizarem também, Portugal, não é? a Liga 3, etc. E permite-me acrescentar em relação a isto, e eu acho que foi um caminho aberto e lavrado pelo Canal 11, este de dar palco às competições femininas. É certo que estamos constantemente a falar da evolução no futebol feminino. Acho que nesta altura, já um bocadinho na lógica de as mulheres no jornalismo desportivo, já temos que passar um bocadinho essa fase, não é? Porque é certo que já evoluiu, e quanto a isso acho que não há dúvidas. Mas o facto de nós termos começado a dar palco, vieram outros canais atrás também dar palco. Nesta altura, por exemplo, quando a seleção feminina joga jogos oficiais, nos telejornais da noite, nos espaços de desporto, são passados resumos sobre esses jogos. Canais generalistas que fazem transmissões dos jogos e levam equipas aos locais para fazer as narrações in loco, a reportagem de pista, a flash, é a cobertura interview. que é feita, que é muito difícil. É um bocado a nossa
próxima tudo. pergunta, na verdade, que era como é que tinha sido essa evolução, não é? Agora o fora, não é? O macro, exatamente. Nós estávamos no micro, era no macro, não é? Ainda falta um bocadinho, tem que passar resumos da Liga BPI em todos os canais generalistas, que é para isto ainda andar mais, mas a verdade é que sim, mas isso aí é, eu acho que aí são outros 500, se me permites a expressão, porque até no futebol masculino está tudo muito resumido aos 3 grandes. Agora com o 4º grande. É cultura. Eu acho que isso é um bocadinho cultural. E é estamos difícil. a caminhar, estamos Exato. a caminhar. É isso, e vamos continuar. É uma evolução positiva, pelo menos. Sim, não é? sim, acho que sim. E alguém tem que dar o primeiro passo, não é? Foi o Canal 11. Mas se vierem atrás, não é? Todos beneficiamos Claro. dessa. Sim, acho que isso é evidente, sim. Como é que tem visto a evolução dessa cobertura pelos outros canais, pelos outros mídias, jornais também, não só televisões? Acho que é o que a Carolina estava a dizer. Acho que notas que há diferenças. Acho que é evidente quando tu tens a TVI a transmitir a final da Supertaça Feminina, por exemplo, em Aveiro, esta última edição da prova, a mais recente final, com um jogo que ainda por cima foi mesmo até aos últimos segundinhos para as grandes decisões dos penaltis. Eu acho que quando tu tens um canal generalista com a dimensão de uma TVI a querer transmitir essa final e a fazê-lo em horário nobre, tu notas que há diferenças. Portanto, acho que isso não acontecia noutros tempos. E quem diz isso, diz naturalmente as equipas que foram enviadas para o outro lado do mundo, quando estivemos na Nova Zelândia, como disseste bem, para a primeira participação de sempre da seleção portuguesa numa fase final de um campeonato do mundo. Isso também prova alguma coisa. Éramos muitos jornalistas lá, de órgãos de comunicação social portugueses, e isso prova exatamente essa diferença. Aliás, tu perguntas às jogadoras que se sentam aqui nos vossos outros episódios de podcast se elas notam essa diferença. Eu acho que elas notam essa diferença. Sim. Tudo aquilo que tem que ver com a projeção delas, da carreira delas, e se calhar até das abordagens, não é, que lhes são feitas. Acho que elas devem notar isso. Eu gostava de acrescentar 2 notas àquilo que a Maria Inês está a dizer. Uma que eu acho que atesta esta vontade de outros canais passarem isto, porque estamos a falar de canais privados, generalistas, que aí sim as audiências contam muito. E se de facto estes canais têm todo o interesse em transmitir estas finais, é porque há interesse do público em geral, há audiência e, portanto, há vontade, exatamente, há vontade de transmitir estes jogos. Agora, em relação, por exemplo, à questão dessa tal evolução, a Maria Inês falou aqui do aspecto positivo da quantidade de equipas que foram ao Mundial. Também só falei do Mundial. Da Nova Zelândia, exatamente, mas nós depois disso já tivemos a possibilidade de cada uma de nós acompanhar a seleção feminina aos Jogos da Liga das Nações e infelizmente éramos a única equipa de reportagem no local. Eu fui à Áustria, a Maria Inês foi à Noruega, a Oslo. E eram jogos oficiais, eram jogos para a Liga das Nações. Mas mesmo dos próprios países não estava lá... Estavam só afetos às seleções. No meu caso, estavam só afetos à seleção da casa. Mesmo assim não estava muita gente. De facto, acho que me cruzei com dois colegas noruegueses. Sim, eu fui igual na Áustria. Portanto, por exemplo, depois se compararmos, que eu acho que não devemos comparar, mas ainda a falar dessa comparação, na seleção masculina, é todo um acontecimento sempre que a seleção se reúne. Portanto, eu acho que isto é muito na base do crescimento e ter calma e não ter vontade de começar a construir a casa pelo teto, pelo telhado, melhor dizendo, mas de percebermos, ok, isto já está a crescer, isto está a evoluir, vamos aproveitar a caminhada até lá. Eu acho que é acima de tudo isso. Acho que vamos continuar a ver melhorias nos próximos tempos. Acho que são passinhos pequeninos. Vais fazer um desafio ou continuamos? Não, a nossa cara é porque nós estamos a fazer. Não. Vocês estão a perceber. Eu estava só a perguntar, a conferenciar com a minha colega. Passos, vocês falaram dos passos. Que passos é que acham que falta ser dados para que isso possa acontecer? Eu não digo para que haja exatamente a mesma cobertura que neste momento há para o futebol masculino. Eu acredito que é irrealista neste momento nós projetarmos. Ana, porque eu acho que é assim, nós temos que ver as coisas desta forma. Sendo realistas, é mesmo isso que tu dizes. Ou seja, eu acho que as coisas vão dando os seus passos. Deve haver ambição para que as coisas sejam feitas, porque sem ela não teríamos chegado de todo até aqui. Agora, eu acho que é preciso que as pessoas também percebam que as coisas levam tempo, porque há investimentos diferentes, há um espaço e um gap, não é? Portanto, há um espaço antes de tudo isto, até em termos culturais,
muito diferente entre aquilo que é a história, o passado no futebol masculino e no futebol feminino. Portanto, as coisas vão levar o seu tempo e a evolução será sempre diferente. E eu acho que também há questões económicas relacionadas com isto, ou seja, há o retorno, o mercado, o que vende, o que não vende, e tudo isso é preciso ser trabalhado com nada impossível, mas é tudo. Acho que tudo carece de tempo, de paciência e de que a ambição se mantenha igual e continue a existir. Porque sem ela, se pensássemos sempre que nunca nada seria, que nunca nada mudaria, estávamos exatamente no mesmo passo que estávamos há muitos anos, não é? Portanto, eu acho que tudo leva o seu tempo, mas acho que as pessoas têm que ter paciência também para se chegar a esse ponto. Carolina, conta. Eu gostava de acrescentar aqui. Imagina, o que é que falta factualmente? O que é que se pode mudar para irmos do ponto A ao B? Sendo bastante crua nessa resposta, eu acho que faltam resultados, conquistas, presenças assíduas em fases finais, consistência, porque, por exemplo, que leve mais olhos a isso, não é? Esses resultados atraem pessoas, porque tu vais ver uma equipa com mais facilidade, que sabes que vai lutar por um jogo em que o jogo vai ser equilibrado e há a possibilidade de ganhar e de ganhares alguma coisa, do que propriamente a equipa que se calhar sabes que, pronto, olha, vai perder e vai, não é? Carol, e a prova, desculpa interromper-te, eu acho que é mesmo essa com os últimos resultados e com as últimas conquistas da seleção portuguesa. Nós estamos a falar eu acho que desde ao segundo europeu na história foi o ponto de viragem. Exatamente, eu acho que, e as próprias jogadoras falam muitas vezes, as internacionais, nós entrevistamos muitas delas, e sobretudo as que foram são pioneiras, geração, não é? que dizem sempre, naquela nossa altura era, vocês vão perder por quantas, eu não sei o quê. Isto já não existe, portanto, isso já felizmente, isso não existe. Felizmente, com todo o respeito pelo que elas tiveram que passar, naturalmente, que nunca se esqueça disso. Mas, portanto, tudo isto que a Carolina está a dizer agora, estarem presentes em fases finais, estarem presentes nas decisões, estarem presentes em grandes competições, faz com que as pessoas tenham mais interesse. Isso até era uma das nossas... As últimas 3. E deixa-me... Os europeus e o mundial. E isso fez diferença. Deixa-me acrescentar aqui, porque há um exemplo que é muito curioso e eu acho que se aplica aqui muito bem. O futsal masculino, as seleções. O futsal tem público, na generalidade. Eu acho que tem muito mais desde 2018, desde a primeira conquista. Desde esse momento em que Portugal levantou o primeiro troféu, e atenção, já antes Portugal tinha estado em fases finais, tinha chegado às zonas de pódio, mas desde que levantou o primeiro troféu que nós vimos pavilhões cheios. E nós estamos a falar também de uma seleção que antes, sempre que jogava com Espanha, e os próprios jogadores, alguns que ainda lá estão e jogam, diziam que pessoas internas da estrutura técnica diziam: ok, então Espanha calhou-nos em sorte, quando é que eu marco o voo de regresso a casa? E isto também era uma mentalidade que existia no feminino. E eu acho que este exemplo é um bom paralelismo, porque assim que se mudou o chip e que se começou a perceber, ok, nós temos capacidade para lutar, nós temos capacidade para jogar e para mostrar resultados, começou tudo a mudar. E neste momento o futsal masculino é naturalmente Portugal a seleção referência no mundo. Passou-se do quase Portugal e mais 4 ao ponto oposto. Exatamente. Que é, 8 para 80. Dá sempre. 5 contra 5 e no fim ganha Mas olha, Portugal. que é uma coisa muito importante também, que é também que vocês, como jornalistas, como é que vocês veem essa evolução do futebol feminino, não é? Que já se falou aqui de muitos aspectos, não é? Em termos de mídia e tudo mais, mas vocês que também as têm acompanhado, não é? Mesmo desde o início, como é que vocês também veem essa evolução? Estou aqui a dar uns passos à frente. Nas jogadoras? Só para Sim, termos do tempo. futebol feminino. Dentro e fora de campo. Dentro e fora de campo. Não das jogadoras, mas do futebol em geral. Do futebol feminino em geral. Dentro e fora de campo. O que é que mais evoluiu? Melhores entrevistas. Uma das principais diferenças que eu vejo é ver, e há pouco tempo entrevistei a Jéssica Silva e ela disse-me isso, e mesmo a Kika também já me confidenciou isso, que é, nos estádios, nós não temos já só miúdas a gritar pelo nome das jogadoras, temos miúdos também. De todo, é verdade. E eu acho que isto é a principal diferença, porque então nos mais pequeninos que tantas vezes dizemos, e pode ser um lugar comum, mas eu acho que é verdade que são os mais ingênuos, os mais puros e aqueles que mais facilmente dizem a verdade, olharmos para eles e percebermos que eles olham para aquilo que está a acontecer dentro das 4 linhas como futebol.
Não se é homens sem completamente mulheres. normal para eles. Voltamos àquilo que eu disse no início, que é, claro que é importante nós estarmos aqui a dizer tudo o que dissemos até este momento neste podcast, mas que possamos o quanto antes chegar a esse ponto, que é, normal. não são as jogadoras e os jogadores, É o futebol. E quem gosta de futebol, gosta de futebol de forma transversal. Exatamente. É o mesmo jogo. O que é que sim, tu estás a senhora. preparar, Ana? É assim, eu já estive ali, mas vamos aqui, já para vos Sabes desafiar. quem está em casa a ver, Já já percebeu o que é o desafiar. tcharanana, Pois, não sabes? é os sinaizinhos. São os sinais de que estás quase a ficar Estamos a sem entregar tempo, uma não é? plaquinha com caneta. Bateria bem. fraca. Estamos a bateria entregar uma fraca. plaquinha com Mas o que é que caneta. vai acontecer aqui? Então, há aqui um desafio que eu acho que eram 2, passa a ser só um. Carol, Encerrar estou a aqui o temer podcast. pior. Também eu já tenho o coração a palpitar. Estou a temer o pior. Acho que vai ser tão giro. Descrevam-se em 3 palavras uma à outra, enquanto Uma outra? Jornalista. Enquanto Enquanto jornalista. Ui, Marinês, vê lá o que é que vais escrever. Eu estava preparada para isto. 3 palavras enquanto Não jornalista. dizer em voz alta, não é? Pensar para dentro. E depois no final descreverem-se então uma à outra. Ei, já comecei mal que já ficou tudo torto. Que é para depois São 3, não é? encerrarmos em grande. São 3. Ui, Não, encerrarmos não, em grande. a última ainda temos que ir. E a última vocês fazem em 10 segundos, que vocês sabem perfeitamente o que é alguém estar-vos a dizer no ouvido. Acaba. Exato, portanto, olha, acaba. vamos então. Quem é que quer começar? O que é que vocês querem que eu faça então? É mostrar? Podes mostrar para a câmara? Tcharam, parece que estou a dar pontos. Mas não se percebe bem. Fala. Mas podes dizer porque lá em casa estão a ouvir também. Alguns não estão a ouvir, portanto podes Então, dizer as palavras. comunicativa, A Carolina prática Couto é. e espontânea. A Carolina Couto é muito chata. Não é só como comentadora, afinal. A Carolina Couto é comunicativa, é prática e espontânea. Posso eu agora? Não te esqueças. Concordas? Certo. Concordo, acho que sim. Eu também gosto de falar Falamos pelos depois. cotovelos. A Marinês Pedroso é espontânea, competente e exigente. Exigente. Mas é bom, é bom. Confere. Como respondemos? Acho que sim. E agora? Os defeitos não é para escrever, pois não? Não, os defeitos não, os essas defeitos coisas- Mas não há assim tantos. Não sei Era o que é que tu queres descrever, dizer. vocês escolheram os pontos Admira-te. positivos, portanto melhor ainda. Admira-te. Se pudessem E agora como é que se ter, apaga É isto? com- Ai, apaga-se. Pode ser ter apagar, um podem deixar. exclusivo, com quem seria E porquê? e porquê em 10 segundos cada Isso uma? é fácil. Então vá, bora. Dá-lhe, 10 segundos. Mas tem que ser do futebol? o que tu quiseres. Não tem que ser do futebol. Por acaso agora apanhou-me de surpresa. Pensei que fosse sempre no futebol, mas se calhar até nem é. Pronto. Ai, Então, quem é? Lindo. Carolina. nada, Começas Eu tu. primeiro? Começas tu. Quis dizer isso. Começa a Carolina. A Marta, Qual a da Marta? seleção ok. brasileira. Ok. Que acho que é um símbolo. Aliás, foi ela que me fez apaixonar pelo futebol feminino e, acima de tudo, pelas causas. E depois veio uma Megan Rapinoe, uma Ada Agerberg e tudo mais atrás. Mas a Marta, para mim, foi pioneira. O facto, aquilo que aconteceu na última gala, em que lhe foi dito, comunicado, que o prémio de melhor golo vai ter o nome dela, o discurso dela, era provavelmente o exclusivo que eu mais gostava de ter. Brutal. Uau. Isto não se chama Admira-te. É. Pronto, vocês dizem que podia ser de outra coisa qualquer. Admira-nos, E admira-nos. portanto eu disse o Steph Curry, que é jogador de Da basquete, NBA. da NBA, que é um desporto que eu nunca acompanhei com especial atenção, até ter próximo de mim alguém que é completamente fascinado pelo Steph Curry, joga nos Golden State Warriors, é precisamente por essa ligação, ou foi por essa ligação que fui até aos Estados Unidos, a São Francisco, até Não aos Chase Center, ver os Warriors jogar, e portanto fiquei com a curiosidade de perceber muitas coisas desde que comecei a acompanhar mais a Ok. NBA. É um desporto no qual raramente trabalhei, ou com o qual 5, raramente trabalhei, não adorava especialmente, mas há muita coisa que eu gostava de saber. Acho que E dá tem para arte de ser um aprendermos. excelente entrevistado. digo-te Dá já. para aprendermos sempre mais. Sem dúvida. Ele tem aspectos muito interessantes que eu gostava de perceber dele e da modalidade. Pronto, é isto. E assim terminamos. Mas olha, gostei muito da explicação e acho que, lá está, é
é ótimo trazer também essa perspectiva de quem Vocês também tem disseram que essa não tinha curiosidade. futebol e eu Não, É isso mesmo. Primeiro que me lembro. Ficámos admiradas e é assim que... E a Exatamente. Carolina Couto. Exatamente, Não, é assim quase que terminamos o parecido. Ao nosso pé destes nomes podcast. que nós escrevemos Mas aqui, nós quase tínhamos parecido. muito mais para dizer. Aliás, já acabou. Mas vai ter que ficar por aqui. Já temos que encerrar. Muito obrigada às duas por terem vindo e por terem partilhado connosco aqui um bocadinho da vossa experiência, mas também coisas muito importantes que têm que ser ouvidas aqui também pelo público sobre futebol feminino, futebol em geral, mídia e jornalismo. Portanto, muito obrigada. Obrigada, Ana, também por estares vindo. Obrigada a nós. Um agradecimento. Obrigada às duas. Muito obrigada. E assim encerramos então este episódio. Já sabem que no nosso podcast temos sempre convidados muito diferentes, não é? Jornalistas, treinadores, jogadoras, árbitros. Portanto, se querem continuar a acompanhar o melhor do futebol feminino, é aqui no nosso podcast Admira-te. Até à próxima.